Pessoal, olha, comentou dois. Pronto. Pessoal, olha, quando a gravação, se eu postar lá no grupo o vídeo, né, que vocês vão abrir lá no YouTube, até vocês que estão participando, não esqueçam de ir lá e colocar o nome de vocês, tá? Porque eu pego a frequência por lá. Porque aqui é muito ruim de pegar a frequência, eu não consigo ver direito. Oi, não consegue? Pois tu tá com alguma restrição na tua conta aí. Tu comentava muito antigamente, né? Não? E alguém te deu um bloco aí. Pode ser também. Pois aí, quem conseguir, não esqueça de fazer isso, tá? Porque eu gosto de pegar a frequência por lá que fica mais simples pra mim. Deixa eu voltar aqui. Oi. Ah, eu já tinha 22 anos. Pessoal, ó, depois a gente continua esse assunto aí. Depois a gente continua esse assunto aí, tá? Então vamos começar o nosso assunto da nossa aula de hoje, finalizando o assunto que a gente já tinha abordado no finalzinho da aula anterior, né? Então a gente vai dar só aquela recapitulada final, como de costume, para a gente poder iniciar, tá bom? Eu peço que vocês desliguem o microfone de vocês e liguem só quando for falar alguma coisa. Podem também estar usando o chat para perguntar, para falar, para conversar entre vocês mesmos e depois eu vou dar uma olhadinha o que é que vocês estão falando aí, tá bom? Deixa eu ver o chat aqui, o que é que vocês estão falando. Tem muito comentário aqui. As pessoas estão conversando mesmo aqui no chat, né? Pronto. Pois vamos lá, pessoal. Nós finalizamos a aula anterior, né, falando sobre os tipos de calendário, né, alguns calendários que a gente já vivenciou e também eu trouxe dois exemplos que são esses que estão aí na tela de vocês, né? Do lado o calendário egípcio e do outro lado um calendário baseado na astrologia, né? Geralmente utilizado ali pelos chineses. Então, deixa eu só voltar mais um slide aqui. A gente falou de alguns tipos de calendários, né? Eu disse para vocês que os calendários podem seguir, né, diferentes linhas de raciocínio, porém todos levam em consideração a movimentação da Terra com relação ao Sol e Lua, né? Assim os calendários podem ser lunares, solares, semilunares e arbitrários. Além disso, existem outras classificações, como os calendário romano, juliano, cristão gregoriano, que é o nosso calendário que a gente utiliza hoje em dia, cada um sendo a evolução do outro. Nesse sentido, os calendários lunares são aqueles que a Lua é o principal ponto de referência. Já os calendários solares utilizam o Sol para se guiar, enquanto os semilunares são a junção dos últimos dois calendários. Além disso, há o calendário arbitrário, que não é caracterizado por não possuir Sol e nem Lua. Com isso, a gente finalizou a nossa aula de. Deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. Tio, meu irmão tem um amigo chamado Leonardo. Ah, os Leonardo são os mais gente boa, né? São, sim. Todos que eu conheço são pessoas sem graça, não. Todo Leonardo que eu conheço também é muito engraçado. Pessoal, para finalizar a aula passada, nós falamos também sobre as divisões do tempo, né? Falamos sobre quantos anos tem o milênio, quantos anos tem um século, quantos anos tem um quartel, quantos anos tem uma década. E vocês agora vão colocar aí no chat quanto é a divisão desses anos aí, para eu ficar sabendo se vocês aprenderam mesmo.
Quantos anos tem um milênio, um século, uma década e um quartel? Coloque no chat aí para saber. Pode sim. Ótimo. Deixa eu ver no chat se alguém comentou também, só pra gente ver se vocês aprenderam. Ó, no chat ninguém aprendeu. Opa, apareceu alguém aqui que aprendeu. A Lívia já colocou aqui a divisão dela, né? Que o milênio tem 100, um século tem 100, um quartel tem 25 e uma década tem 10. Aí ela colocou 100 de novo e 1000 de novo. Deve ser que ela tem escrevido o milênio errado, né? E agora colocou certinho lá que tem 1000 anos. Certíssimo. Então, chegamos à conclusão que vocês, pelo menos isso, vão saber. A Maria Onélia também comentou, né? Então, temos aqui, gente, a divisão. Uma década tendo 10 anos, um século 100, um quartel 25 e um milênio 1000 anos, né? Falamos um pouquinho, né, de maneira bem superficial sobre a divisão, né, da periodização histórica. Então a gente passou ali pela pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e temos também a idade que a gente vive hoje, que se chama Idade, aí você coloca aí no chat, contemporânea, boa. A idade contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo atualmente, certo? E hoje nós falaremos um pouco sobre a pré-história. Pré-história que é todo o período que antecede a invenção da escrita, tá? Então é um período bem longo, bem longo. Tudo que veio antes da invenção da escrita, a gente pode chamar de pré-história. Vocês ainda estão comentando aqui no chat, né, sobre a divisão, né, do tempo, né? Aqui, gente, nós já começamos com uma imagem, né, bem intuitiva. Então, tenho certeza que você já assistiu algum filme que trata da pré-história e às vezes nem percebeu que estava falando desse tema, né? Então, a gente tem uma imagem aí, né, que retrata, né, um pouco daquele período. Então, você vai dar um zoom na sua tela aí e observar um pouquinho como era, né, realmente essa relação das pessoas, como é que as pessoas se vestiam, como é que a pessoa se alimentava, né? Então, todas as dificuldades que o pessoal passou naquele período, nós vamos entender a partir de agora. Então, com essa pintura a gente faz essa introdução. Com certeza vocês já viram algum filme que trata disso, né? Então, a gente vai só. Oi, tinha alguém falando? Ah, Era do Gelo, né? É bem interessante assim. É, se chama Mamute, esse elefante gigante aí. Pronto. Quem não assistiu Era do Gelo, viu? Depois assiste. É bem engraçado esse filme. Então, vocês já assistiram? Vocês já tiveram muito contato? Pode, diga. Ah, sim, para eu falar, né? É porque o pessoal fica falando, às vezes eu fico parando. Então, vocês já tiveram muito contato com assuntos referentes à pré-história, né? Mas às vezes a gente nem percebe. Então, talvez vocês já viram o filme da Era do Gelo e nem sabiam que pertencia, né, à pré-história, mas sabia que é uma coisa muito antiga. E às vezes a gente até duvida, né, que aquilo realmente aconteceu, que existiam dinossauros, que existiam mamutes, né, que é esse elefante aí todo peludo, gigantesco. E sim, né, existiram todas essas coisas muitos e muitos anos antes da gente chegar aqui na Terra, né, do ser humano realmente chegar aqui na Terra. E a gente chama todo esse período de pré-história. Então a pré-história é o período que vai desde o aparecimento do ser humano até o desenvolvimento da escrita. Esse é o período. Depois disso, né, a gente já vai conhecer como outro nome. A pré-história também é o período anterior ao aparecimento da escrita. Portanto, esse período anterior vai até 4000 antes de Cristo, né, que é o calendário que a gente usa hoje. Então, são milhões de anos até 4000 antes de Cristo. Já que aproximadamente um ano que se desenvolveu a escrita cuneiforme, foi lá em 4000 antes de Cristo. Depois a gente vai ver isso com mais calma. O termo pré-história
quer dizer, obviamente, um período anterior à história. A terminologia foi criada por historiadores do século XIX, pois eles consideravam que, para se falar da história, era necessário a escrita. Então, alguns historiadores se reuniram e disseram que todo esse período, né, que não tinha ainda nada datalogado, né, dado escrito, nada como uma fonte ali para ele realmente provar alguma coisa, eles falavam, não, então esse período a gente vai chamar de pré-história, que a história realmente só vai ser aquela chamada de história realmente depois que as pessoas começaram a datalogar, né, aquilo que elas faziam, o que é que acontecia. Então tem até muita conversa sobre isso hoje, porque, por exemplo, ainda existe alguns lugares que as pessoas não escrevem, né? Tem algumas tribos, algumas coisas que as pessoas não escrevem. Então, estariam eles vivendo ainda na pré-história só pela ausência da escrita? Não, né? Mas é uma crítica que existe aí sobre esse ponto. A divisão da pré-história, gente, a gente tem que dividi-la porque ela é muito longa, né? Então, geralmente, tudo na história que é muito longo, a gente divide para estudar por pedacinhos ali para ficar mais fácil. Então, o período da história a gente pode dividir em duas grandes partes, né? Que uma a gente chama de Idade da Pedra e outra a Idade dos Metais. Então, duas grandes partes, Idade da Pedra e Idade dos Metais. Guarda essa informação. A Idade da Pedra veio do aparecimento dos primeiros humanoides até 10.000 antes de Cristo. Para fim de estudos, também se divide em outros períodos, que a gente pode dizer como período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, período neolítico ou Idade da Pedra Polida. A gente vai já ver eles com mais calma. A Idade dos Metais vai ali de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, que foi por volta de 3.500. Aqui, ó, nós temos a primeira. Tá anotando aí, é? Eu acho que isso aí tem no teu livro, viu, Tainá? Uhum, pode anotar aí, eu espero. Pronto, né? Pois vamos adiante. Aqui, gente, nós temos uma imagem, né, bem intuitiva de como o ser humano vivia naquele momento, né? Então, hoje, né, nós vivemos cercados de comodidade, de coisas fáceis para a gente fazer, mas saiba que nem sempre foi assim. Então, se você quisesse fazer um fogo naquele momento, você não poderia pegar um isqueiro, acender, botar ali numa coisa e acender, não. Você tinha que se virar para esfregar um pauzinho ali no outro até ele esquentar para provocar uma brasa, você colocar nas folhas secas para poder criar o fogo. E nem sempre o ser humano sabia que isso era possível. Então, um marco muito forte da pré-história foi o domínio do homem sobre o fogo. Então, ele começou a realmente utilizar isso a seu favor e foi muito bom, né? Porque até então não se sabia nada sobre, por exemplo, quando ele caçava algum animal, ele comia realmente cru. Então ia lá, matava o animal e comia igual outro animal, cru, né? Então, a partir do descobrimento do fogo, ele começou a poder assar as carnezinhas dele ali, né? E ter uma vida um pouco mais cômoda. Então, imagine você que mora aí no. Vamos dizer que você viveu na pré-história e morava lá no meio de uma selva. Você passar a noite toda no escuro, os mosquitos ali te ferroando a noite toda. Por quê? Porque você não tinha um fogo ali para espantar esses mosquitos, para te esquentar à noite. Então, o começo da vivência do ser humano foi muito difícil. Mas calma, o ser humano também não era tão sensível como ele era hoje, né? Então, a gente passou e estamos passando, né, por um processo de evolução, né? Então, cada ano, cada milênio, cada década que se passa, o ser humano está mais fraco do que ele era antigamente. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Oi. É, mas isso é mais uma questão de mitologia mesmo, tá? Partindo da prática mesmo, a descoberta do fogo não foi muito nesse sentido aí mitológico, não. Oi.
vai conseguir acender o fogo usando teu cabelo, não. Mas é bom que a gente conheça essas coisas, né? Então, a gente também pode falar um pouco sobre o período paleolítico ou a idade da Pedra Lascada, como a gente também conhece. Nessa época, o ser humano habitava cavernas e era nômade, posto que não dominava sequer o fogo. Olha só, quando acabavam os alimentos naquela região que ele habitava, as famílias iam para outro lugar. Então, aqui a gente tem a definição do que é ser nômade. O que é ser nômade? Então, é você chegar em uma região, usar tudo que ela tem e quando acabar, você não produzir mais. Você ir para outra região, pegar tudo que ela tem ali. Então, o ser humano no começo era assim, né? Então, por que, que o ser humano se dividiu em tantos continentes? Porque ele era nômade, né? Então o ser humano estava lá na África, mas ele ia usando as coisas ali, ia saindo mais para o outro lado, de repente já estava lá na Europa, de repente já estava lá na Rússia. Alguns outros ficavam para trás, né? E foram o primeiro processo migratório que ocorreu no mundo, né? Então os primeiros seres humanos começaram a migrar dessa maneira, porque eles não ficavam no mesmo lugar, eles não produziam os seus próprios alimentos e eles precisavam ir para outra região para poder sobreviver, senão eles morreriam até de fome. Viviam, né, da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, usavam instrumentos e ferramentas feitos de pedra, pedaços de ossos, então era tudo bem rudimentar. Nessa época, a comunicação era linguagem muito pouco desenvolvida, né? Então, além disso, sem elaboração de palavras, então a linguagem era realmente por gestos, né? Uma das formas de comunicação eram as pinturas rupestres, que é isso que a gente vê hoje em dia, que a gente tem de relato em que se externava os sentimentos e as preocupações dos seres humanos. Então, aqui, bem próximo a Valença, né, no Buritizal, a gente tem muitas pinturas arqueológicas que são desse período, né? Infelizmente, algumas lá estão sendo desgastadas, né, pelo pessoal que mora lá por perto. Algumas crianças lá acabam usando as pinturas rupestres como alvo, né, para estar atirando de estilingue e apagando um pouco da nossa história que está ali, bem aqui, bem pertinho da gente, menos de acho que uns 20, 30 quilômetros. A gente tem uma história que vem desse período de muitíssimos anos atrás e que as pessoas não dão sequer valor, né? Muita gente nem conhece, né? Porque falta ainda muita divulgação e muito incentivo por parte dos. Isso, no Buritizal. Já fui, né? Pois é, essas pinturas que tem lá são mais ou menos desse período da pré-história. Então, algumas têm milhares de anos, né? 10 mil anos, 20 mil, ninguém sabe exatamente quantos anos elas têm, mas tem milhares de anos. Muito antes, né, dos seus avós, dos seus bisavós, de toda a sua família aí aparecer por aqui, elas já estavam lá. Aqui, oi. Ah, lá no fundo da casa, né? Numas pedras que tem lá. Eu sei onde é essas aí também. Fica perto da Machadinha. Também tem uma pedra bem grande que tem um desenho da Machadinha. Depois eu vou trazer essas imagens para a gente visualizar por aqui, já que a gente não pode ir lá, a gente pelo menos vê. Aqui, gente, nós já temos uma evolução. O que é que vocês estão comentando aqui no chat? Deixa eu ver. Estou assistindo pelo ou pelo computador. Meu tio mora lá. Meu computador travou. Meu computador não, né? Meu mouse travou. Comentários aqui aleatórios. Então, aqui, gente, nós já temos uma espécie de, quando a gente chega no período paleolítico, uma espécie de sociedade se formando, né? Então, as pessoas começaram a dominar o fogo, já a confeccionar algumas roupas, algumas artefatos ali do dia a dia. Então, vocês podem ver ali alguns jarros, algumas coisas para eles triturarem os alimentos, né, que a gente conhece hoje em dia como pilão, né, coisas para eles carregarem mais peso do que eles carregavam naquele momento. Então a sociedade começou a dar os seus primeiros passos ali no desenvolvimento. O período neolítico, né, ou idade da pedra polida, que é esse da imagem que vocês acabaram de ver, foi nesse período que o homem aprendeu a dominar o fogo. Então entenda, quando o homem dominou o fogo, ele superou a noite. Então, antes o dia do homem, né, só durava até 6 horas da tarde porque escurecia, né? E com o domínio do fogo, como eles conseguiam iluminar,
eles puderam começar a fazer coisas à noite, né? Apesar de ser bem limitado, porque fogo não ilumina tão bem como, por exemplo, uma lanterna que a gente tem hoje em dia, né? Uma lâmpada. Então, ó, o fogo foi um grande salto para o desenvolvimento e para a sobrevivência. A partir disso, né, ele pôde assar carne, né, afastar predador, obter calor nas épocas de frio. O que é que vocês estão falando, né, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse chat, que vocês estão animados nele aqui hoje. Deixa eu ver, eu já fui lá quando ia para Isidória. Mais alguém travou a imagem do tio. Para mim travou, mas já voltou. Mas o slide está aparecendo. Mas o slide está aparecendo, né? Ah, então tá tudo bem. Pronto, era só isso que tinha aqui nos comentários. Também fui. Mas eu fico parando, gente, que aparece um comentário aqui na tela, eu vou ler, aí eu me perco aqui no que eu tô falando. Também foi nesse período, né, que ocorreu um grande desenvolvimento da agricultura. Então, a domesticação de animais também vem desse período, bem como a diminuição à dependência da natureza. Com esses avanços, foi possível que a sedentarização ocorresse, né? Vocês sabem o que é sedentarização? Antes, né, eles eram nômades, que ficavam saindo de região em região, procurando recursos. E quando você se torna sedentário, você fica sempre no mesmo lugar. Então, acabou a plantação, o que é que você faz? Planta de novo. Matou os animais que tinha por ali, se alimentou deles, o que é que você faz? Procura outros animais, começa até a criar animais. Oi, Laura, diga. Tio, eu não tô vendo o slide. Mas eu acho que tá ok, viu, Laura? Provavelmente é porque você clicou em outra tela aí. Procura aí nas telas uma telinha que é o slide, viu? Pra mim tá normal aqui. A pedra, né, depois de lascada, aqui, por que chamavam também esse período de pedra lascada, pedra polida, né? Porque naquele momento não tinha faca, né, gente? Então eles usavam pedacinhos de pedra para cortar as coisas. Então era, né, esfregada ali uma pedra no outro para ela ficar mais lisinha no chão e fabricavam ali pote de cerâmica, da argila, né, que eles encontravam no chão, para guardar as coisas. Então o ser humano começou realmente a viver de uma maneira que a gente vive. Deixa eu ver o que a Laura está comentando aqui. Não, tá parado e a sua imagem também. É porque tá parado mesmo o slide, viu? Eu não passei não. A Laura, acho que a Laura não participou das outras aulas, né, Laura? Surgiu também, né, uma organização social, né, baseada com laços de sangue, idiomas e costumes. Assim, era dividida as diferentes camadas sociais. Então, a gente começou a ver algumas coisas que eram relacionadas mais ao mundo que a gente vive hoje em dia, né? Então, a gente sabe. Deixa eu ver o que a Laura está comentando aqui. Participe em todas as aulas, sempre estou presente. Mas não passou não o slide para ti? Não está na foto agora uma imagem do pessoal manipulando aí alguns metais, não? Ou está em letras ainda? Ah, pois então realmente travou para ti, porque eu acabei de passar aqui. Pois aí tu sai e entra novamente, que deve ficar normal. Viu? Tu dá uma saidinha e entra de novo, que aí deve voltar para ti. Aqui, gente, nós temos o primeiro realmente contato do ser humano com a coisa mais moderna, né? Então, a gente vai chamar esse período de Idade dos Metais. Por que Idade dos Metais, né? Porque a partir de então, o ser humano começou a conseguir, né, manipular alguns metais, né? Alguns metais mais flexíveis, né, como cobre, depois o estanho, né? Depois juntaram cobre e estanho e fizeram o ferro, né? Mas o ferro já vem em outro período, só estou falando aqui como exemplo. Nesse momento eles conseguiam manipular mais o cobre, né? Que é um material mais flexível. Mas isso já foi muito bom para eles, né? Porque eles já conseguiram fazer ferramentas bem úteis para o dia a dia. A Laura disse que agora tá vendo, né, Laura? Pois é, acho que deveria ter dado algum errozinho aí na sua internet aí, né? Então a gente tem, né, a imagem aqui desse momento em que eles começaram a dominar a invenção realmente a manipulação, né, não a invenção, né, a manipulação dos metais. Com isso, né, a gente chega na idade dos metais, onde o desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Então, o primeiro metal a ser fundido foi o cobre
e depois o estanho. Da fusão desses dois materiais surgiu o bronze, que era mais duro e resistente. Com o bronze foram feitas espadas, lanças, por volta de 3000 a.C. E aqui saiba que cada dia as batalhas começavam a se tornar mais violentas, né? Então imagine, naquele momento, se tivesse uma briga entre duas pessoas, elas brigariam mesmo com socos, com tapas, com coisas mais simples. E a partir desse momento, o ser humano já tinha espada, faca. Então, meu amigo, as tretas começaram a rolar. A metalúrgica do ferro é posterior, né? Porque ferro precisa de uma temperatura bem mais alta para poder ser fundido. Então, eles demoraram mais 1500 anos para poder entender como é que isso aconteceria. Gente, vocês têm noção o quanto isso foi demorado? Então, entendam, 1500 anos só para poder entender como é que se fundia o ferro. Nós estamos aqui, na nossa sociedade só tem 2000 anos. Então, saiba que muito da nossa história vem mais desse período. O que a gente sabe, o que a gente viveu, é pouquíssima coisa comparada ao que a Terra já tem de idade e o que outras sociedades já passaram por aqui e desapareceram ou evoluíram e se tornaram essas sociedades que a gente conhece hoje em dia, né? Nos tornamos, né? Porque são nossos ancestrais. Em razão da sua superioridade para a fabricação de armamentos, o ferro contribuiu para a supremacia de povos que souberam utilizar. Então imagine, seu povo sabe confeccionar espadas de ferro e o outro povo só sabe confeccionar espadas de bronze ou de cobre. Você com sua espada de ferro, a primeira pancada que você der numa de bronze, ela quebra. Então, quem dominou o ferro começou a dominar a sociedade. Idade antiga, né? Posterior, a Terra tem 4 bilhões de anos. O que é 1500 comparado a isso, né? Pois é uma fração de nada, né? Então, o tempo que o ser humano está aqui na Terra não é nada, né? Os dinossauros passaram muito mais tempo aqui do que a gente. Então, a gente é até um pouco até um pouco de prepotência, né? Achar que nós somos grande coisa no universo e na Terra e não somos, né? Para quem não sabe, né, a Terra mesmo no universo, ela é comparada a um grão de poeira, né, de tão grande e tão vasto que é o universo. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. É... Nada demais, não. Eu só tô aqui na Terra há 12 anos. Pois é, Sara, você tá aqui uma fraçãozinha mínima de tempo, né? E o ser humano passa muito pouco tempo por aqui, né? A vida média do ser humano é 70 anos. Então, a gente passa pouquíssimo tempo aqui. E a Terra vai acabar, viu, gente? Um dia a Terra vai acabar. O Sol vai congelar um dia, mas estudos afirmam que isso só vai acontecer daqui a 50 bilhões de anos, é milhões de anos. Então falta muito tempo. Daqui para lá. Oi. Falta muito tempo, mas o ser humano pode destruir ela muito antes disso, né? Porque sabemos como o ser humano é. Depois da pré-história, gente, nós temos a Idade Antiga. A Idade Antiga. A Idade Antiga é um dos períodos da história estipulado pelos historiadores modernos. Esse período se estendeu de 3000 a.C. até 476 depois de Cristo. Então são aí cerca de quase 4000 anos aí de duração. Quando o Império Romano do Ocidente foi desagregado, né, esse é o marco que diz ali que é o fim da Idade Antiga. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no chat. Gente, se tiver alguma pergunta, tá? Eu sei que eu estou indo um pouquinho rápido aqui no assunto, é porque ainda tinha muita coisa para a gente ver. Aí eu dei uma pisada no acelerador para a gente não ficar muito atrasado nos conteúdos. Perguntas até agora, tudo tranquilo, tudo certo? Já conheciam essa parte da história? Não conheciam? Digam aí o que é que. Tio, falta 20 minutos. Não, falta 10 minutos. Falta 10 minutos, viu? É até 8h20. Aliás, falta só 9 minutos. Entenderam, né? Pronto, muito bem. Mais alguém quer manifestar sua opinião? Eu já sabia de quase tudo isso. A Lívia comentou. Cuidado, Lívia. Eu te faço uma pergunta aqui. Se tu errar. Oi.
estudaram, né? Pronto, a gente vai recapitular, né, os assuntos que vocês já têm algum conhecimento bem superficial sobre ele, a gente vai se aprofundar. Você sabia, me ajuda muito. Você sabia, me ajuda muito. É algum site, é? Você sabia? Ah, um canal no YouTube, né? Ah, sim. Ah, entendi. Você sabia, é um canal no YouTube. É, tem alguns canais que são bons, né, pra gente estar tendo alguns conhecimentos. Mas cuidado, tem alguns canais que têm informações bem controversas, né? Porque às vezes o pessoal coloca ali o que chama atenção. Oi, eu adoro Você Sabia, a Sarah comentou. É, Idade Antiga, gente. O que é esse período, né? A Idade Antiga, né, ou Antiguidade, é um período da história que cronologicamente teve início em 3500 a.C. Todos os períodos possuem marcos que utilizamos como balizadores, né, para saber ali seu início e seu fim. Porém, é importante sempre pontuar que esses marcos são balizadores aproximados e levam em consideração acontecimentos que indicaram a mudança significativa a longo prazo. No caso da Idade Antiga, o marco inicial foi o surgimento da escrita, a primeira forma de escrita da humanidade que foi criada pelos sumérios. Guarda essa informação. E foi utilizada por toda a Mesopotâmia até por volta de 100 a.C. A tradução dessa escrita foi realizada no século XIX. Permitiu a ampliação considerável sobre conhecimentos da antiguidade. Lembrando, gente, que essa escrita era bem simples, tá? Não nem se compara de longe com a escrita que a gente tem hoje, com várias letras, com várias palavras. Não, era uma escrita que a gente conhece como escrita cuneiforme, que era só algumas formas assim que eles colocavam para identificar, mas que já foi um grande avanço. Tenho medo de acordar às 3 da manhã. Que aleatório esse comentário. Tio, o senhor vai postar esses slides na plataforma? Vou, viu? Depois eu coloco lá pra vocês. Tio, você tem filho? Não, eu tenho filho não. Aqui, gente, nós temos algumas imagens, né, que trata dessa escrita, que é a escrita cuneiforme, e não tinha papel naquele momento, tá? Então o pessoal escrevia mesmo em pedaços de pedra. Então você que já assistiu os Flintstones, não sei se você já assistiu naquele desenho que é tipo trata desse período. Você já assistiu, né? Então vocês já viram eles escrevendo, né? Pegavam um pedacinho de ferro ou de pedra assim e ia furando na outra pedra para poder escrever. Então era realmente daquela maneira que era feita a escrita cuneiforme, né? Já pensou você levando uma pedra dessa aí hoje para a escola para escrever, ó? Ia ser top. Vocês não querem levar nem os livros porque acham pesado e levar uma pedra dessa? Ia ser muito bom. E o pior se desse uma briga, né? Alguém jogasse um livro desse aí na cabeça do outro, matava. Oi. Diga, Tainá. Ah, é diferente da nossa escola. Vocês, lá no Maria Antonieta, tu não teve a oportunidade de ir ainda, né? Mas todos os livros ficam lá na escola mesmo. Todos os livros, os cadernos de vocês, fica tudo lá na cadeirinha de vocês. E os horários vocês têm também. Não, vocês não precisam levar nada. Ah, quem é teu irmão? O Wesley. Qual série? No ano passado? Ah, não, no ano passado não tinha nenhum Wesley no terceiro ano. Ah, tá certo. Deixa eu ver o que é que tem no meu. Hum. Ah, teu irmão, um que não é muito alto assim, né? Meio que gosta de aquelas corridas rápidas, né? Esqueci o nome. 100 metros rasos, acho que ele pratica, né? Eu acho que eu já ouvi falar. É...
Diga. Teu irmão estuda em qual série? Ah, teu primo. Teu primo. No qual? Ah, eu acho que eu não conheço, porque no ano passado eu só tinha ensino médio, não tinha ensino fundamental. Pessoal, ó, a gente vai parar aqui nessa imagem e na nossa próxima aula a gente continua a partir dela, porque eu já vi que nós estamos no finalzinho aqui e não vai dar tempo para a gente concluir todos os slides que a gente ainda tem. Então a gente vai aproveitar esses 3 minutinhos finais aí para que vocês tirem as dúvidas de vocês, perguntem as coisas que vocês ficaram ali sem entender, que querem que eu volte um pouquinho, que passei por um assunto muito rápido. Ou se tiver tudo ok, que vocês digam aí que entenderam, né? Deixa eu ver o que é que tem aqui no chat. Oi, entendeu tudo, né? É... Oh, que pergunta interessante. Pensei que vinha alguma coisa totalmente nada a ver. Eu... Mas não pode. Se você viajasse pro passado, você não poderia interferir em nada, porque senão você ia mudar o futuro. Eu acho que eu conheceria um pouco da época bem jurássica mesmo. Eu queria ver o dinossauro ao vivo. De longe, tá? Eu queria ver bem de longe, porque eu não queria passar nem perto. Deixa eu ver o que é que tem no chat aqui. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, Tainá. Ah, bem legal também esse momento. Meu irmão estudava aí. A Yasmin disse que não tem dúvidas. A Lara disse: eu tenho uma prima no Maria Antonieta, o pai dela é vigia lá. Ah, o Netinho, né? Quantos anos você tem? Eu, quantos anos eu tenho? O senhor conhece professor ela? Conheço, sei quem é. Gente, porque essa curiosidade mesmo, vocês estão me achando com cara de velho, é? Tô vendo os comentários aqui, ó. Viajei pra 2019 pra aquelas viradas emocionantes. Tu tem 11 anos, né? Vocês têm, a maioria tem 11, né? Tem a idade de uma criança de 2? Vou encerrar aqui a gravação no YouTube. Não, tava só encerrando aqui no YouTube, podem continuar falando. Enquanto vocês conversam aí, eu vou fechando aqui. Oi. E, pessoal, vocês tiraram uma foto aí? Eu acho que é a Glenda que tirou aquela foto. Eu quero descobrir como ela tirou. Aí é. Pessoal, quem tiver como fazer um print aí. Gente, deixa eu... né? Pessoal, quem tiver como fazer um print aí que apareça todo mundo na tela, tira esse print aí, coloca lá no grupo daqui a pouco. Porque eu não consigo tirar aqui de todo mundo. Eu queria que aparecesse todo mundo pra gente colocar lá no. Alguém. Pois é, tem 28 pessoas. Eu consigo ver ali, mas só tá aparecendo. Deixa eu ver. 4 4 vezes 5 colunas, só aparece 20 pessoas aqui pra mim. Porque a internet não ajuda. Agora que tá aparecendo algumas imagens. Deixa eu ver aqui. Vocês tirem algumas fotos aí e coloquem lá no grupo. A foto campeã vai ganhar um prêmio. A foto que tiver todo mundo vai ganhar um prêmio. Certo?